Olá pessoal do terceiro PP, vamos em frente com as nossas aulas de redação publicitária mídia impressa. E, falando em mídia impressa, hoje nós vamos falar do terceiro veículo na sequência de mídia impressa. A gente falou de jornal, de revista e agora a gente vai falar de mídia exterior ou OOH. Deixa eu explicar um pouquinho o que é isso. Mídia exterior ou publicidade ao ar livre sempre foram as designações, né, as nomenclaturas mais adotadas para esse tipo de mídia. Mais recentemente, mídia exterior vem sendo substituído por OOH, que é Media Out of Home, ou seja, mídia para ambientes externos, mídia para ambientes abertos, que também, né, na verdade, tem o mesmo sentido que mídia exterior ou publicidade ao ar livre. Acontece que essa mídia ela abriga vários tipos de veículos e não um só veículo, como a gente viu jornal e revista. Né? Na verdade, dentro da mídia exterior, a gente tem várias possibilidades. A gente tem painéis, a gente tem aqueles painéis eletrônicos ou TVs digitais que são colocados em shoppings, em aeroportos, em trens, em ônibus. Nós temos pontos de táxi, ou seja, a gente tem uma infinidade muito grande de tipos de peças, né? E inclusive algumas que foram aproveitando as novas tecnologias digitais. Então, em função de toda essa evolução que foi acontecendo nessa categoria de mídia, optou-se por usar essa denominação, essa nomenclatura de OOH, porque ela é entendida pelo mercado e pelas empresas que atuam nesse setor como uma denominação mais abrangente. E nós vamos falar, lógico, obviamente, de como a gente cria, né, de como a gente basicamente faz redação criativa para esse tipo de mídia. Né? Então, assim como no jornal, na mídia exterior ou OOH, a concisão também é palavra-chave, ela também é muito importante aqui. Né? Em todo o texto publicitário, essa questão da concisão é importante, mas em alguns veículos ela é mais importante. É o caso também aqui então, da mídia exterior ou da mídia out of home. Vamos lá. Então agora a gente vai começar falando um pouquinho, como a gente sempre fez com os outros meios, né, das características principais desse veículo que possam afetar então o trabalho de redação, o trabalho de criação para esse tipo de meio. Recapitulando mais uma vez, para você criar bem para um meio, você tem que entender bem as características desse meio, respeitar essas características e tentar ser criativo ao máximo dentro dessas características. Então, dito isso, vamos em frente. Tá? Primeiro, o que é mídia exterior? A gente já falou um pouquinho rapidamente, a mídia exterior OOH, mas ela reúne toda a forma de veiculação de mensagens publicitárias, que estão colocadas em ambientes abertos. E aí a gente fala de ruas, né, vias públicas, avenidas, edifícios, veículos de transporte e tudo mais. Mas como eu falei, mais recentemente também se colocaram aí mídias que estão em ambiente relativamente fechados, como shoppings, estações de trem, metrô, ônibus e por aí vai, ok? Mas a característica segue sendo a mesma. Tá? A gente tem uma grande variedade de veículos enquadrados como mídia exterior. A gente tem vários tipos de peças e de veículos que são inseridos dentro dessa categoria. Até o que a gente chama de mobiliário urbano, por exemplo, que são as placas de trânsito, os bancos das praças, os pontos de ônibus e de táxi. Isso é chamado mobiliário urbano, que são móveis urbanos, e também é considerado mídia exterior. Então a gente tem um monte de coisa dentro dessa categoria. Não é um único veículo, como eu tinha antecipado lá na abertura da aula. Uma coisa muito importante da mídia exterior ou da mídia OH é que ela é uma mídia que a gente percebe casualmente, ou seja, a gente percebe essa mídia mesmo que a gente não queira. E nisso ela é muito diferente das outras. Por quê? Por exemplo, para eu ler um jornal, uma revista, eu tenho que me decidir a fazer isso. Eu tenho que ir lá, comprar o jornal, comprar a revista, sentar, falar, agora eu vou ler o jornal, agora eu vou ler a revista. Ok? Então, depende de um ato, uma vontade própria. Eu quero ler, eu vou escolher a revista, vou escolher o jornal e vou ler. A mídia exterior ou a OH, não, porque ela pega a gente nos nossos deslocamentos, nos nossos trajetos cotidianos, diários ali. Então eu entrei na estação de metrô, por exemplo, em São Paulo e dei de cara lá com um painel. Eu não escolhi ver aquilo, eu estou vendo aquilo casualmente. Essa característica faz com que mídia exterior ou OOH seja totalmente diferente dos outros veículos. Porque todos os outros veículos é uma vontade nossa. Eu quero ver televisão, eu quero ouvir rádio, eu quero ler a revista, eu quero acessar a internet em um determinado conteúdo. A mídia exterior ou OH, não. Eu saio ali na rua e dou de cara com ela.
querendo eu ou não. Então, essa é uma característica interessante do ponto de vista publicitário, certo? Ela também consegue grandes coberturas de público. Então, ela é uma mídia que fala para muita gente ao mesmo tempo. E ela atinge todas as camadas da população, todas as classes sociais. Isso é importante do ponto de vista criativo, porque quando a gente desenvolve texto para mídia exterior ou OH, tem que ser um texto que seja entendido por todos os níveis de público, porque a gente não sabe exatamente para quem a gente vai falar. Mesmo que a gente direcione as campanhas, e isso é possível ser feito, né? Mas a gente tem que partir do princípio que ela é uma mídia aberta, ela vai falar com todo mundo, ok? E uma outra última característica que é muito, muito, muito importante mesmo para a nossa área, que é criação, redação, é a questão da simplicidade, né? A mensagem nesses meios ela é bastante breve, ou seja, curtinha e concisa. E ela tem que ser de entendimento rápido e fácil. E a gente vai entender por que isso acontece, por que tem que ser assim. Mas essa é uma característica que a gente tem que guardar para a hora de criar. Tá? Quais são as principais vantagens que ela oferece? Ela é uma mídia muito, muito impactante. Via de regra, qualquer que seja, né, o tipo de mídia que a gente está falando, quando a gente fala de OH ou mídia exterior, ela é muito impactante, porque ela usa cor, ela usa ilustração, ela usa fotos e normalmente ela trabalha com dimensões grandes. Não são todos os veículos, né, mas um painel de rodovia, por exemplo, um outdoor, né, são grandes, né, formatos, então eles chamam a atenção. Né? E com o desenvolvimento da tecnologia de impressão e tudo mais, elas se tornaram peças extremamente atraentes, né? Atraem nosso olhar com muita facilidade, porque são bonitas, elas são impactantes. Tá? Então essa é uma característica, uma vantagem muito grande da mídia exterior ou OH, que é a questão do impacto. Né? Como ela é impactante, ela gera boa lembrança, ou seja, boa memorização daquilo que a gente colocou para o público, da mensagem que a gente passou do público. E não só por causa do impacto, mas por causa da ação constante, que é o nosso último item aqui. A mídia exterior ela age muito rapidamente sobre as pessoas, por causa dela ser breve, concisa, impactante, e ela é constante. Né? Em que sentido que ela é constante? Ela está ali o tempo todo. É muito comum, às vezes, gente, nos nossos deslocamentos diários, indo para a faculdade, voltando para a faculdade, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, que a gente passe várias vezes pela mesma mensagem de mídia exterior. Então, ela tem uma ação muito constante sobre o público. Quando você junta impacto e ação constante, você garante uma boa lembrança do que foi colocado ali, do que foi passado para as pessoas. Que é o que a gente chama em propaganda de memorização ou recall, né? Que é a expressão em inglês para isso, que é muito utilizada na propaganda, ok? Mas ela também tem algumas desvantagens. Como a gente antecipou um pouquinho aí há 2 slides atrás, ela é pouco seletiva, ela é uma mídia muito aberta. A gente até consegue algum tipo de segmentação, escolhendo os lugares onde a gente vai, né, veicular. Né? Então, assim, eu posso escolher os endereços, os locais, isso é ok. Você já vai dar uma certa selecionada de público aí. Mas a princípio ela não tem muita segmentação, ela é uma mídia muito aberta. Ok? E ela vai acabar pegando todo tipo de público. Isso, do ponto de vista publicitário, é uma desvantagem. Porque o ideal em propaganda é a gente conversar só com o público que interessa para a gente. É ter uma mensagem extremamente direcionada. Certo? Até agora, com o uso de certas tecnologias digitais, com sensores de movimento, sensores de presença, QR codes, uma série de coisas que têm sido colocadas nas mídias de OH, a gente consegue ser um pouco mais seletivo e segmentado. Mas como são muitos tipos de peça dentro dessa categoria, nem todas fazem isso. Então ela segue sendo ainda uma mídia muito aberta que não entrega muita segmentação. Tá? Agora, a desvantagem que mais pega para a gente do ponto de vista criativo é que a mensagem é percebida sempre muito rapidamente. Ou seja, as pessoas, via de regra, elas estão se deslocando, elas estão passando pela OH. Então, você está passeando no shopping, você não está preocupado com o painel de propaganda. Você está preocupado em olhar as vitrines, mas você vai passar por aquele painel. Ele está no seu trajeto, ele foi colocado ali propositadamente para que você esbarre nele, certo? E é nessa hora que a mensagem tem que ser muito forte, muito rápida, muito breve, porque você vai passar por ela. E ela tem que capturar a sua atenção naqueles
naquelas frações de segundos ali, certo? Então, essa é uma desvantagem. As pessoas estão sempre passando por aquela mensagem, né? Ela é percebida, como a gente disse, casualmente, e aí a gente tem que trabalhar fortemente para que a gente consiga a atenção da pessoa naquele curtíssimo espaço de tempo ali, ok? Então, essa é uma desvantagem grande, mas que a gente tem como contornar. A gente tem como fazer com que as pessoas entreguem a atenção para a nossa peça. Para isso, a gente tem que ser muito bom, certo? Vamos em frente. Como é que é redigir para esse tipo de mídia, então? Mídia exterior, outdoor ou OH? O Armando Santana, que escreveu Propaganda, Teoria, Técnica e Prática, ele traz algumas dicas, algumas orientações, usando como base o cartaz, ou a mensagem do cartaz. Que é o cartaz, é a peça, vamos dizer assim, fundadora, uma das primeiras peças de mídia exterior, é o cartaz. E o que vale para o cartaz, vale para tudo. Tá? Então, ele diz o seguinte, esse texto, essa redação, ela tem que possuir algumas virtudes. Tá? Então, como a gente acabou de falar lá no slide anterior, a primeira delas seria a capacidade de atrair atenção. Então, a redação tem que contribuir para capturar a atenção da pessoa, certo? Fazer com que ela, opa, percebi, olhei, vi, gostei. Então, a gente pega a atenção da pessoa. Depois, a gente tem que ter uma unidade de ideia muito grande. Pô, Josué, o que é unidade de ideia? Basicamente é o seguinte, você tem um tema, a gente já discutiu isso lá nas nossas primeiras aulas, né, de redação. Você tem o tema, que é o assunto a ser abordado na mensagem. E você vai trabalhar isso numa peça gráfica visual, como é o caso da mídia exterior, você vai trabalhar isso junto com a forma, que são aqueles aspectos mais ligados à estética, à exterioridade da peça publicitária, que é o trabalho do designer, do diretor de arte, do cara que vai cuidar dos elementos gráfico-visuais da peça. Então, quando a gente cria, a dupla tem que funcionar muito bem, porque a gente vai ter que ter essa unidade muito forte entre a ideia, o tema e a forma. Então, texto, imagem, texto, layout, tem que conversar muito bem para que funcione bem. Tá? Depois, a gente tem que ter clareza e força de sugestão, ou seja, a nossa argumentação ela tem que ser direta, rápida, forte, porque as pessoas estão passando em fração de segundos pela nossa mensagem. Então a gente precisa dessa força de sugestão, dessa força de argumentação. Tá? Depois disso, a gente tem a questão de legibilidade. Né? As pessoas, como vão passar rapidamente, ela tem que bater o olho e ler a nossa mensagem inteira. Tem que compreender tudo aquilo de uma única maneira, de uma única vez, de uma única olhada. Né? Isso tem a ver com o tópico de ter essa unidade de ideia entre mensagem e forma. Tem muita relação, essa questão de eu conseguir ler rapidamente tudo que está colocado ali, né, de uma vez só. E lembrando, quando eu falo ler, a gente colocou isso em uma aula anterior, acho que a gente estava até no presencial ainda, né, que ler a gente lê texto, mas a gente também lê imagem. Então guardem isso, porque texto e imagem em mídia exterior tem que ser igualmente fáceis. As duas têm que ser fácil de ler, ok? Nós vamos repetir isso mais para frente, vamos retomar isso mais para frente. E por último aqui, a gente tem a questão estética, que está mais relacionada aí à qualidade artística, de ter um bom acabamento, aqui em propaganda a gente chama de draft, que é ter um bom acabamento, aquilo ficar bonito, ficar agradável de se ver, né? A pessoa bate o olho e fala, nossa, que coisa legal, coisa bonita, aquilo ajuda, aquilo prende, aquilo segura. Então, essa preocupação com essa questão estética e de produção final, que também é muito importante quando a gente cria para esse veículo. Tá? Outra coisa importante, né? Pereira e Sabadim escreveram um livro que chama Uma Visão do Meio por Inteiro, que é um livro mais focado em outdoor, mas que outdoor é uma das peças dentro de mídia exterior, ok? Uma das mais importantes. Né? Esse livro foi inclusive bancado, né, produzido pela Central de Outdoor. E eles dizem uma coisa muito interessante lá, que um dos mais importantes fatores que a gente tem que levar em consideração quando a gente trabalha essa mídia exterior é justamente o fato das pessoas estarem se deslocando, estarem passando por ela. Estamos voltando nesse ponto porque ele é importante. Então a gente pode estar passando de automóvel, de ônibus, até mesmo a pé.
A realidade é que, né, o outdoor, a mídia exterior eficaz, é aquela que consegue passar a mensagem muito rapidamente. Pois, gente, ninguém vai ficar parado em frente a um painel, a um cartaz, né, a uma tela, né, tentando entender o que a gente quis comunicar para ele. Não, a gente vai passar por aquilo. Então a gente tem que bater o olho e entender. Né? Então essa característica é muito importante do ponto de vista criativo, porque a gente está sempre se deslocando, a gente está sempre passando por esse tipo de mídia. Eles também afirmam, né, Pereira e Sabadin, eles também afirmam que a mensagem em mídia exterior ela vai ser mais eficiente na medida em que ela for concisa, enxuta, facilmente memorizável e, claro, contiver a dose necessária de criatividade e emoção indispensáveis a todo e qualquer tipo de peça publicitária. Então é um desafio criar para essa peça, para esse tipo de peça, para esse tipo de mídia, porque ela é muito concisa, ela é muito curtinha, ela tem que chegar e resolver, né? Chegar chegando e mostrar o que veio. Então uma dica que a gente dava, né, o tempo que eu tive agência e o pessoal que chegava para trabalhar comigo em criação, comigo e com meu sócio, né? Na verdade era meu sócio que dirigia a criação, mas quando a gente fazia bastante outdoor, como mídia local, em São José dos Campos, às vezes aqui em Taubaté, é assim, se a gente tem uma campanha que vão ter várias peças, vamos achar o tema da campanha, ok? Que é um processo natural, você tem um posicionamento, chega no tema, e o desafio é, começa a criar pelo outdoor. Se você resolver o outdoor, você resolve o resto. Porque o outdoor ele é tão conciso, ele tem que ser tão enxuto, tão, né, chegar, pá, passar a mensagem, que se você resolver ele, você resolve o resto. As outras mídias vão ser mais fáceis. Um erro que o pessoal comete é fazer o contrário. É criar, por exemplo, um comercial de televisão de 30 segundos, um anúncio de revista que ele tem título, desenvolvimento, fechamento, e depois querer adaptar isso para a mídia exterior. Aí fica bem mais complicado. Então, uma dica que eu dou é assim, né, numa campanha, comece resolvendo, se você vai fazer mídia exterior, comece resolvendo pela mídia exterior. É essencial que a gente crie exclusivamente para ela, porque ela tem características muito próprias, ok? Mais um pouquinho falando de redação. Existe uma certa regra aí por aí no mercado que existe um número máximo de palavras que você tem que trabalhar, né? Na verdade, isso é besteira. Algumas pessoas falam em 6 ou 8 palavras, por exemplo, num cartaz ou numa peça de outdoor, né? Mas a gente pode recorrer a vários publicitários criativos super famosos, como Dave Ogilvy, o William Bernbach, né? E o Washington Oliveto, né? Para concluir que de verdade mesmo não tem esse limite numérico. É aquilo que a gente sempre fala: o texto tem que ser bom e tem que passar a mensagem de primeira, tá? Estipular um número máximo de palavras é besteira. Mas a gente tem que tomar outros 3 cuidados básicos, né, segundo Pereira e Sabadin, quando a gente vai redigir para esse e-mail. Então, quais seriam? Primeiro, a gente tem que sintetizar ao máximo a ideia e o conceito do produto ou serviço. Não dá para contar uma história numa peça de mídia exterior, né, como a gente contaria, por exemplo, numa revista, ou até num anúncio de TV, num anúncio de rádio. Aqui não dá. Aqui, como eu disse, ele tem que chegar chegando. Então a gente tem que ter uma sintetização muito forte da nossa ideia, do nosso conceito. Ok? A gente não pode, assim como não pode ter muito texto, a gente também então, não pode ter muita informação visual. Então não adianta encher aquilo de informações visuais. Um layout cheio de coisas, de elementos, uma foto, 2 fotos, 3 fotos. Não dá. A pessoa não vai conseguir ler tudo. Tá? E para fechar, aquilo que eu tinha antecipado. A melhor dica é criar especificamente para esse tipo de mídia e evitar adaptações de outras peças. Tá? Então, assim, não vai pegar uma peça que você tem para outro meio e simplesmente tentar adaptar para a mídia exterior. Não, comece criando pela mídia exterior ou crie especificamente para a mídia exterior. É o melhor caminho. Algumas outras dicas, então, para a gente ir fechando o raciocínio da aula de hoje. Tá? Primeira coisa, então, na hora de redigir é tentar ser o mais claro possível, porque a pessoa tem que bater o olho e entender sua mensagem toda, texto e imagem, de uma única vez.
Reforçando aquilo que a gente disse alguns slides atrás. Ninguém vai ficar parado em frente ao seu painel tentando entender o painel. Então a gente tem que ser muito claro, a gente tem que ser muito fácil. Né? A pessoa chegou, olhou, entendeu. Ok? Isso, gente, independente do público-alvo. Ok? Tem que ser claro para todos os tipos de público. Então, na hora de redigir, você tem que tentar ser o mais claro possível. Para conseguir clareza, nada melhor do que ser simples. Então a gente volta naquilo que a gente já comentou em algumas aulas anteriores. Less is more. Menos é mais em propaganda. Então mantenha a coisa simples. Buscar a simplicidade, a leveza, né, a objetividade, gente, é uma arte. Né? Ficar fazendo coisas rebuscadas para tentar deixá-la bonita é o pior caminho. O caminho de uma grande ideia é o caminho da simplicidade. E num veículo como esse que nós estamos vendo hoje, isso é ainda mais importante, né? Por todas as características que a gente já discutiu aqui. Então mantenha a simplicidade no texto, na forma, no layout, mas principalmente na redação, que é o nosso foco aqui. Tá? Então, para ser claro, seja simples. Né? Busque as ideias que comunicam com a maior simplicidade possível. E também a gente tem que ser breve. As pessoas estão passando pela mensagem, estão se deslocando. Elas vão ter tempo de ler um texto mais longo ou uma imagem mais complicada. De novo, tem que chegar chegando. Né? Então, seja simples, seja claro e seja breve. Dê o seu recado em pouco tempo, em poucas palavras, para ser mais específico no nosso caso aqui de redação, né? Então, brevidade, concisão, seja criativo. O que acontece, gente? O outdoor, ele não só vai se destacar, ou vai ter que se destacar, em meio a todas as outras peças publicitárias de rádio, televisão, jornal, revista, internet, como ele também vai ter que se destacar em relação às outras peças de vídeo exterior ou OH. Se a gente der uma volta num shopping bom, vai ter várias mensagens colocadas naquele shopping. A nossa peça tem que se destacar em meio àquelas. Para isso, a gente tem que ser criativo. A gente tem que encontrar uma ideia que seja capaz de capturar a atenção das pessoas no meio de tudo aquilo que está colocado ali, certo? Então, seja criativo, busque uma saída original, diferente, saia do lugar comum. Não faça aquele cartazinho, aquele painelzinho, aquele outdoor que todo mundo faz. Tenta fazer algo que realmente, opa, chamou a atenção. Chegou chegando. Para isso a gente tem que buscar ser criativo no texto e na imagem, nessa combinação entre texto e imagem na nossa mensagem, certo? A gente tem que buscar essa criatividade. Então vamos repetir aqui a nossa sequência. Opa, seja claro, clareza é fundamental. Para ser claro, ser simples é o melhor caminho, então busque a simplicidade. Seja breve, dê o seu recado em pouquíssimas palavras e seja criativo para que você consiga se destacar. É difícil, é óbvio, porque a gente tem pouco tempo para construir tudo isso. Né? Mas eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui que vão mostrar que é plenamente possível. Aqui eu vou usar mais outdoor, tá? Os outdoors que são vencedores do Anuário de Criação e outras peças que eu acho interessantes. Vou mostrar algumas coisas velhas, vocês sabem que eu adoro mostrar peças mais antigas, né? Mas que são peças muito boas. Então vamos lá. Nosso primeiro exemplo, olha só que legal. Aproveitando fatos. No outdoor a gente consegue fazer quase que uma mídia de oportunidade, né? Quase que um anúncio de oportunidade. Aqui, falei que vocês isso é antigo, os noticiários na cidade de São Paulo falavam que a cidade estava toda esburacada, que estava chovendo muito, era um período que estava chovendo muito, e o trânsito em São Paulo é muito pesado, então a cidade estava cheia de buraco. Né? E coincidiu que a Dunkin' Donuts ia chegar no Brasil e ia lançar a loja. E olha a ideia que eles tiveram para lançar a loja. Mais um buraco na cidade e o nome do produto. E uma foto do produto. Vocês percebem que, do ponto de vista de construção da mensagem como um todo, gente, é muito simples, olha. Leitura nossa da esquerda para a direita, foto simples, chapadão do produto, texto muito simples, nome de produto. Pá! Passou a mensagem. É sensacional. Tá?
conciso, breve, claro, simples, forte, criativo. Né? Tenho muito conta do recado. Vamos ver um outro exemplo bacana? Aqui a gente fala dessa interação, né, entre a imagem e o texto. É um anúncio de sandal. Né? A gente tem um pimentão de óculos escuros na praia e está escrito ai, ui ou sandal. Cara, isso aqui é genial, porque a gente olha para a imagem, olha para o texto, a gente fala assim, cara, se você não passar sandal, você vai virar um pimentão. Que, aliás, é uma piada que se faz muito, né? A gente é chamado, quando volta vermelho da praia, ou de camarão, ou de pimentão. E aqui no Brasil isso é meio mico, né? Pagar mico você voltar vermelho da praia, né? A nossa cultura morena de praia aqui no Brasil, você tem que estar bronzeadão, né? E não vermelhão que nem um pimentão. Então essa peça também é sensacional. O texto é super curto e ele faz uma leitura conjunta entre a imagem, que é o pimentão aí de óculos escuros, e o texto, e mata a pau. Simples também, layout simples, mensagem curta, super criativo, se destaca, chama atenção. Olha isso aqui foi feito por estudante. A central de outdoor, ela faz um concurso, ou fazia, não sei, eu não recebi mais nada, não sei se eles continuam fazendo, e dentro do concurso de outdoor eles propõem uma categoria estudantil. Então eles dão um tema e alunos das diferentes faculdades e universidades do Brasil podem se inscrever. Nesse ano aqui o tema era os 500 anos do descobrimento. Estava se comemorando os 500 anos do descobrimento do Brasil. E você tinha que criar uma peça para isso. Né? E essa peça aqui é sensacional. Ele pegou uma foto, que é essa praia toda sinuosa, né? E linda, e colocou lá o título. Tem 500 anos e as curvas continuam perfeitas. Cara, genial. Matou a pau. Simples, rápido, né? Fácil de entender, fácil de ler. Você bate o olho e entende a mensagem inteira. É isso. Isso é mídia exterior. Na veia. E olha isso aqui. Isso aqui são cartazes de outdoor sequenciais, ou seja, você coloca um primeiro e logo do lado você coloca o outro. Essa campanha aqui tinha de manga, tinha de pera e era sensacional. Olha só, o caroço, que é o palitinho do sorvete, e depois a manga, que é o picolé todo. Genial, curto, forte, layout super simples, texto direto e não deixa de ser criativo. De novo, mata a pau, dá o recado e se destaca chamando a atenção do público. Né? Tudo que um outdoor precisa ser. Outro exemplo, a gente pode aproveitar, gente, expressões, ditados populares, coisas que estão na moda. Né? Então aqui aproveitou um ditado popular que é o fale agora ou cale-se para sempre, antigo, o lançamento desse modelo de celular da Nokia. Olha o tijolão, gente. Fale agora ou cale-se de vez em quando, para falar que você podia falar ilimitado com um bom aparelho. Né? Falar por quanto você quisesse, que você teria um bom celular à sua disposição o tempo inteiro. Tá? De novo, layout muito simples aqui, texto do lado esquerdo, foto simples do lado direito e passa o recado. Vocês percebam que não é uma frase tão curta assim, mas que funciona muito bem porque a gente já conhece essa frase. Ditado popular é aquilo que está na cabeça das pessoas. Então, se eu uso uma frase conhecida e só faço uma adaptação, a pessoa lê ainda mais rápido e você passa a sua mensagem ainda mais rápido. O que a gente chama de ready-made, intertextualidade, né? Paródia. A gente vai ter mais para o final do semestre uma aula só falando sobre isso, que é muito legal também e é muito usado na propaganda. Outro exemplo, aqui também aproveitando fatos. A UMAP BBDO, que é uma super agência em São Paulo, e eu já falei para vocês que é a minha agência favorita, de novo, estava chovendo demais em São Paulo e por 2 vezes a UMAP BBDO ela foi alagada. Teve enchente, molhou tudo e tal. Na segunda vez eles se cansaram daquilo, encheram o saco daquilo e eles colocaram esse painel na frente da agência. Eles blá 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 e nós gloob 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 gloob. Chega de enchente. Né? Dando um recado muito claro aí para os administradores, né? Para os prefeitos e tudo mais. Então, assim, para o prefeito, né? E tudo mais. Também matou a pau sensacional, direto e reto. Você vê que aqui só texto sobre fundo branco. Tá? Outra de categoria estudantil, teve uma coisa no Brasil que talvez vocês não lembrem, que era o massacre da Candelária. A polícia estava, segundo ela, perseguindo alguns bandidos, alguns suspeitos lá de um crime, de um roubo, e chegou até a Praça da Candelária, no Rio,
e lá tinham vários moradores de rua e eles simplesmente abriram fogo contra todo mundo, mataram um monte de gente. E esse crime ele nunca era julgado, ele nunca tinha um desfecho, né? E aí isso entrou na categoria estudantil. Foi o tema da categoria estudantil porque havia uma certa revolta, né, contra esse fato. E aí o que o vencedor fez? Ele pegou uma foto, que é uma foto jornalística, isso aqui, né, é uma das crianças que foi morta lá, infelizmente, sendo velada ali, né, sendo ali preparada para o enterro, e colocou um trecho do hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. A frase ali embaixo, se não dá para todo mundo ler, eu vou falar: Candelária, se tem culpado, tem que ter punição. Genial, isso aqui é mais elaborado, talvez nem seja tão bom para um outdoor, mas a gente bate o olho e entende, né? É muito inteligente, muito forte. Esse aqui, a definição da imagem está muito ruim, né? Na categoria de ação social, doação de córneas, né? Com uma frase muito inteligente: aceitam-se usados, mas com amor. Né? Muito criativo. E aqui alguns outdoors regionais, né? Feitos por algumas agências da nossa região aqui, mas também não são muito novos. Esse é muito interessante, né? O Gol pronto para levar. E aí você tem um cartaz sequencial, Gol pronto para levar, e só os da loja. E tem essa brincadeira aí de como se tivessem arrancado ali o Gol do cartaz. Tem bem criativo isso aqui. Tá? E varejo, hein, gente? É oferta, é liquidação, é produto. E você consegue ser criativo mesmo assim, e mesmo usando mídia exterior. Mais um, aqui também anúncio de carro, né? Linda e fácil de levar para casa. A Paraty, viu? Então, fazendo essa brincadeira, também o uso do humor aí, passando uma mensagem bem rápida, bem simples e que funciona bastante. Eu acho até que esse outdoor tem alguns elementos textuais a mais, tem muita informação, mas ele funciona, ele dá conta do recado. Aqui o aplique. O que é aplique? É quando a gente coloca coisas extras que saem do formato original do cartaz. Isso aqui é para o lançamento de um dos filmes do Harry Potter. E eles fizeram esse aplique com essas mãos aí, né, na lateral dos cartazes. É genial. É um recurso que a gente pode usar, é mais caro, é um recurso de produção, mas é uma ideia bastante bacana. Como essa aqui, olha, os caras fizeram um painel interativo, né? Isso aqui era uma marca de água com garrafinha descartável. E qual era a proposta aqui? É que você ia escrevendo a palavra recicle com garrafinhas d'água. Então você passava pelo painel, você estava com alguma garrafa dessas aí para descartar, você tinha um lugar ali na base do painel onde você colocava as suas garrafinhas, né? E uma pessoa, né, da marca, do anunciante, ia lá e ia escrevendo a palavra recicle, colando as garrafinhas, né, para formar a palavra. Então isso aqui é uma ideia genial, uma mídia que a priori, né, não seria interativa e que passa a ser. E quando a gente trabalha só com texto, a gente pode ser forte só com texto aqui, ó, só texto em fundo branco. Liberdade é poder escrever mais de 8 palavras numa outdoor e ninguém censurar. Né? Sensacional. Né? Para o Dia Nacional de Liberdade de Imprensa. Então, muito forte, uma ideia muito forte e simples na sua construção. Mesma coisa aqui, né? Lei Cidade Limpa foi uma lei que foi imposta em São Paulo, que eliminou todas as formas de mídia exterior da cidade. Foi uma lei muito criticada, né? E aqui uma agência de propaganda, que era a Família, lá de São Paulo, achou esse ponto onde havia moradores de rua e tinha um painel de outdoor em cima. Ele viu que essa família morava ali, esse pessoal morava ali, viu que tinha um cartaz e eles criaram essa mensagem especificamente para aquele lugar. Olha que genial isso. Vamos discutir o número de outdoors de São Paulo? Vamos. Vamos discutir o que é prioridade tirar das ruas? Vamos. Então, putz, lacrou, né? Como se diz hoje em dia. Sensacional isso aqui. Né? A Família é de um dos melhores redatores que eu conheço, que é o Attila Francucci. Era, né? Porque a Família não existe mais. Ele vendeu, trocou de nome, ele está fazendo outras coisas hoje em dia. É isso, gente. A gente deu uma série de exemplos bacanas. Se a gente tiver oportunidade, vou mostrar mais exemplos de outdoor e mídia exterior para vocês, porque é uma mídia que eu gosto demais. Foi só para vocês terem ideia, mídia exterior OH foi o tema da minha dissertação de mestrado, de tanto que eu gosto desse tipo de peça. Tá bom? Abração para todo mundo, gente. Até a próxima.